Vamos abrir nossas Bíblias, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3. Iremos fazer uma pequena leitura que vai do verso 12 até o verso 15. E é como um aquecimento para Efésios 4, na próxima mensagem. Assim diz a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Esse texto, ele fala sobre santificação. Podemos dizer que esse texto fala sobre as marcas da santificação. Ou podemos também dizer que esse texto fala sobre as marcas de um eleito de Deus. Vemos claramente que Deus nos elegeu. Deus, Ele nos escolheu. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, sabemos que Paulo, ele fala aos irmãos, dizendo: amados de Deus, Deus os escolheu, Ele escolheu a vós. Em João capítulo 15, verso 16, um texto muito conhecido que diz que não foi você que escolheu a Deus, mas Deus nos escolheu. Aliás, Efésios capítulo 1, do verso 3 e também o verso 4, aprendemos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, Deus te escolheu para a santificação, para que você seja santo. E eu estou apenas resumindo esses versículos, senão a mensagem duraria durante horas. Já está até difícil terminar no horário, tenho que me conter. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, diz que o propósito dessa escolha soberana de Deus é a nossa santificação. Então, como eleitos, os eleitos, eles são pessoas que estão sendo santificadas para o grande dia, para o grande momento. E cada dia que passa, o eleito de Deus, ele está recebendo os moldes de Cristo. Podemos dizer que é um preparo para a vida eterna. E é desta forma que nós temos que olhar todos os dias e tudo o que acontece com a gente, como um preparo para a vida eterna. Como Efésios capítulo 4, verso 13 a 15, que diz: até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Este deve ser o nosso anseio, como declarado em Filipenses capítulo 1, verso 21, porque o anseio do eleito é a vida eterna, é se encontrar com o seu Salvador. O eleito é santificado para esse encontro. É o lucro da eternidade. Nós estamos menos interessados nos ganhos aqui. Nós estamos menos interessados nos lucros da vida temporária, mas nós olhamos para a eternidade, como diz Mateus capítulo 6, do verso 19 a 34, pois os nossos tesouros estão no céu.
Hebreus capítulo 12, verso 14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Mateus capítulo 5, verso 8 diz que os puros de coração verão a Deus. E chamamos isso de santificação. E se a nossa esperança é realmente essa, é por esse caminho que nós iremos traçar, porque sabemos que a santificação, ela começa logo no início da nossa conversão, onde somos regenerados, nascemos de novo, onde a nossa mentalidade muda, onde há o aperfeiçoamento diário cada dia e termina no último dia de vida. Mas sabemos também que por intermédio de Filipenses capítulo 2, verso 13, Deus vai realizar isso segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o seu efetuar, segundo a sua boa vontade. É por isso que nós precisamos nos revestir de toda a verdade de Deus. Veja no verso 12, que diz: revesti-vos como eleitos de Deus, santos. Esse texto traz a ideia que primeiramente nós fomos separados. Deus nos separou para vivermos para Ele, para a glória do seu nome. Nós fomos tirados do mundo, ou melhor dizendo, nós fomos tirados do mundanismo para vivermos uma vida santa. Até me perdoe a palavra, tenho batido nessa tecla já há algum tempo, porque tenho visto o perigo que é o que está acontecendo, e muitos irmãos estão aí praticamente caindo sem lutar. Por isso, você tem que tomar muito cuidado, desculpe a palavra, com a porcaria do seu celular que está te levando a cair no pecado. O celular hoje eu tenho percebido que é um dos maiores perigos. Tome cuidado. Porque 1 Pedro capítulo 2, verso 9, Ele nos separou como propriedade exclusiva dEle, e você precisa se envolver mais com as coisas sagradas. Uma hora está no sagrado, uma hora está no profano. Uma hora está relacionado com coisas santas, outra hora está relacionado com coisas pagãs. Uma hora você está conectado, entre aspas, com coisas que parecem ser edificantes, e passa algum tempo, você está conectado com coisas que estão te levando à destruição. Amados irmãos, precisamos nos envolver somente com as coisas que glorificam a Deus, pois no momento em que o Espírito Santo, Ele nos convenceu de nossos pecados, e nós passamos a crer no Senhor Jesus Cristo, nós fomos feitos santos, separados. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, e em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, Deus nos comprou por um alto preço e nos separou para Ele. Ele nos separou para o louvor de sua glória. Ele nos quer 100% para Ele. Você pode dizer com todas as palavras, sinceramente, que hoje a sua vida é 100% de Deus? E essa santificação é a obra do Espírito Santo em nós, e é nisso que nós temos que nos agarrar. Quando ela realmente está acontecendo, o mundo já não faz mais sentido para nós. As oportunidades que nós temos, nós usamos para servirmos a Deus. Nós agarramos as oportunidades porque o pecado já não faz mais sentido para nós. Nós somos falhos, pecadores sim, somos tentados todos os dias, mas há um relutar, há uma briga. Somos como gladiadores contra o pecado.
E no verso 12 diz que nós somos santos, separados, e o mais incrível, nós somos amados. Mais uma afirmação, amados. E o que Deus faz com quem Ele ama? O que diz o autor aos Hebreus? Deus, Ele exorta. Deus, Ele corrige. Deus, Ele dá um puxão de orelha. Em 1 João capítulo 4, verso 19, diz que existe um relacionamento de amor. Mas esse relacionamento de amor só existe porque Ele nos amou primeiro. Em João capítulo 17, verso 22 e 23, nós estamos em um relacionamento muito sério com Deus, e nesse relacionamento, 1 João capítulo 2, verso 15 ao 20, diz que as coisas do mundo são oponentes a esse relacionamento. Amar ao mundo é ser inimigo de Deus, é traição. Trair Deus já é algo muito sério. Agora imagine você trair Deus com o inimigo de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz que a fidelidade para com o Criador deve ser a nossa marca. Devemos ser fiéis ao Senhor, porque de forma sobrenatural, com base em sua misericórdia também, com base em sua compaixão, em seu amor, de certa forma o Senhor tem nos tolerado de alguma maneira, por isso nós não estamos sendo consumidos, nós somos separados à santidade de seu Filho, e nós somos capacitados pelo Espírito Santo a retribuirmos esse amor. É um relacionamento santo, igreja, é um relacionamento de intimidade, de comunhão, de aproximar, de estar juntos. Mas parece que a gente vive uma outra realidade. Parece que quando um pregador fala sobre esses quesitos, quando o pregador cita estes exemplos, parece que a nossa realidade está longe, parece que é uma vida surreal, parece que é uma vida que está acontecendo fora do planeta Terra. De que forma você tem retribuído? Ainda que a salvação não seja pelas obras, somos salvos pela graça. De que forma você tem retribuído esse amor? Como está a sua vida? Como está a sua intimidade com Deus? Como está a sua conexão com as coisas santas? Veja que coisa linda! O Espírito Santo, Ele nos abraçou, nos acolheu, Ele nos separou em sua soberania, Ele nos santificou para a sua glória, Ele nos amou, Ele nos comprou, Ele nos separou, fez uma aliança. E parece que alguns, não todos, como diz os jovens, estão boiando na vida, estão desapercebidos. Eu quero adiantar aqui o versículo 13, a parte B do versículo 13, que diz assim: assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Ele te elegeu, Ele te separou para Ele, Ele te santificou para viver para Ele, Ele te amou, Ele te deu paz, como se não bastasse, Ele te perdoou, os seus pecados foram perdoados, pura graça de Deus, pura misericórdia. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: isso não vem de vós, é dom de Deus,
e nós estamos brincando. Você já reparou? Isso é para chamar a sua atenção. Que parece que há um contraste em sua vida em relação ao que você está ouvindo, e você consegue ainda andar de forma sossegada, tranquila. Será que não estamos percebendo que precisamos de um despertamento? Pois, ou nós estamos fora do que a palavra diz, ou consideramos a palavra de Deus como sendo mentirosa. Porque em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz que aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel e justo para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Você está sendo aperfeiçoado? Ou você precisa se derramar na presença de Deus, clamar por misericórdia e dizer: Senhor, eu não estou enxergando essas coisas na minha vida. Senhor, eu não estou vendo isso acontecer na minha vida. Eu já estou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, da mesma maneira, da mesma forma. Não há nenhum progresso, não há nenhum avanço. Eu até tenho consciência que eu estou fazendo coisas erradas, mas eu estou paralisado. Porque, amados, isso deveria mexer com a gente, isso deveria balançar dentro de nós, isso deveria ser como fogo consumindo o nosso coração por uma palavra como essa. Às vezes eu olho para determinados versículos e eu preciso sim criar em mim, dentro de mim, uma certa reforma, porque eu preciso viver isso, eu preciso ficar revoltado com a minha vida na mesmice, sem progresso, sem avanço espiritual, sem crescimento em Deus. Eu particularmente, eu fico simplesmente pasmado. Quando leio os versículos bíblicos, eu digo: Senhor, eu preciso viver isso, eu preciso passar por essa experiência, no sentido, Senhor, de ter uma vida aos teus pés. O progresso do que eu era no passado, o que sou agora, é normal. Ficar um dia sem oração e ler a palavra, não se tornou comum nas nossas vidas isso? A gente tem até coragem de noite pedir perdão a Deus. Mas os dias são iguais, eles vão se repetindo. Acontece a todo momento, nós acordamos, vamos dormir, e a nossa vida é como uma água com açúcar enjoada, que dá vontade de vomitar. Não podemos nos conformar. Eu tenho que olhar para o passado. Sim, nós olhamos para o passado e eu vejo quem eu era. Eu vejo um miserável, pobre, pecador, depravado, sem valor, que não tinha esperança, era escravo do pecado, escravo da carne, escravo do mundo. Eu era como o filho da ira, eu estava morto em meus delitos e pecados, longe de Deus, eu estava prestes a entrar no juízo e ser condenado pelo Senhor. Eu jamais conseguiria me voltar para Deus com as minhas próprias forças. Pois Efésios 2:1 diz que o morto nada pode fazer. Será que estamos mortos? Será que ainda não ressuscitamos? Será que ainda não somos regenerados? Será que nós somos frequentadores de igrejas que precisa nascer de novo, mas que não teve ainda um encontro real com o Senhor Jesus Cristo? Será que nós não estamos desprezando o grande valor do perdão, do sacrifício de seu filho? Mas quando eu olho para o presente,
Eu preciso olhar para o presente e dizer que eu realmente, quem sabe, estou experimentando dessa graça sobre a minha vida, como eleito, como santificado de Deus. Eu preciso olhar para o meu presente como amado do Senhor, como perdoado, merecendo o inferno, o castigo eterno e recebendo a salvação pela graça. Mas eu não posso abusar das misericórdias de Deus todos os dias, como se tudo tivesse normal em minha vida. Não posso. Temos que fazer guerra contra essas coisas e dizer: Espírito Santo, o que está acontecendo comigo? Sabendo que eu posso abrir os olhos a qualquer momento na eternidade, que estaremos diante do Senhor Jesus Cristo a qualquer momento, ver pessoalmente aquele que me guardou todo esse tempo. É como no verso 15. Sabe o que significa o verso 15? Sede agradecidos. O que você pensa que é ser agradecido? Eu almocei, obrigado, Senhor, pelo meu alimento. Isso não é ser agradecido. Agradecido é você dividir o pão da sua mesa. Isso é ser agradecido. Senhor, obrigado pela salvação. Mas você não evangeliza, você não prega. Isso não é ser agradecido. Isso é falar como os fariseus falam. A boca está cheia de elogios a Deus, mas nós não somos agradecidos na prática das boas obras, no ide, no obedecer a Deus. O verdadeiro agradecimento não é ficar no âmbito da nossa casa, em nosso mundinho, e apenas agradecer pelos filhos, pela esposa, pelo salário, agradecer a Deus por tudo que você tem. Você dorme na sua cama à noite agradecido, porque você está debaixo de um teto, e a sua vida vai ser assim, sempre até o último dia de vida, com esse tipo de agradecimento que só está relacionado à sua fala. O ser de agradecidos aqui é muito mais do que você possa imaginar. Está naquela lista do amor, da bondade, da misericórdia, do perdão, da longanimidade, da bondade. Meus amados, nós precisamos acordar. E diante do que nós somos hoje, nós ainda estamos diante de um Deus Todo-Poderoso que pode mudar a nossa história. Hoje nós somos assim. Mas quem sabe, se clamarmos ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pedimos ajuda ao Espírito Santo, nos ajude, Senhor, porque nós não estamos conseguindo transcender, nós não estamos conseguindo avançar e dizer: Senhor, somente um Deus Todo-Poderoso pode mudar um pecador como eu. Somente um Deus Todo-Poderoso pode salvar um grande pecador, um pobre pecador, um miserável pecador como eu. Senhor, me salva, não deixe-me morrer em meus pecados. Hebreus 7, 25. Só um grande Deus pode salvar um pecador como eu. Por isso, nesse lindo processo de Deus, que começa muitas vezes como um pai que às vezes grita com os filhos. Todos os dias precisa haver dentro de nós um anseio de encontrar o Senhor. Nós estamos tão ocupados com as nossas vidas temporárias que acabamos sendo até mesquinhas demais. Porque Colossenses capítulo 1, verso 13 diz que nós somos merecedor do inferno, mas Ele nos amou, Ele nos resgatou. Efésios 1,5 diz que nós nos tornamos como um filho adotivo, pelo beneplácito de sua soberana vontade. Deus nos adotou, Deus nos colocou diante do seu lindo pacto. Nós vivemos uma vida que não condiz muitas vezes com os benefícios que recebemos do Senhor.
Isso deve criar em nós uma revolta. Estamos acomodados. Você ama o seu filho? Ama? Você daria a sua vida por ele? Você ama a sua esposa, seu marido, você daria a sua vida por ela? Não parece. Não parece. Porque o tempo em que o seu joelho não toca o chão, parece que não existe tão elevado amor assim quanto pensamos ter. Vamos para o verso 13. Vamos para a parte B do verso 13. Agora imagine tudo isso. Toda essa bronca. Todo esse puxão de orelha. E você olha para o verso 15. E o verso 15 diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Vamos pegar aqui a primeira parte, assim como o Senhor vos perdoou. Diante da vida que passou na sua mente agora, nesse início de mensagem, você consegue calcular a quantidade de misericórdia, perdão, se pudéssemos somar, se fosse possível fazer um cálculo matemático do que Deus fez na sua vida? Amados, só entre nós aqui, nós estamos em família aqui. Quantas burradas você já fez? E ainda faz, parece que não aprende. Estamos caindo sempre no mesmo pecado. A gente está vendo o buraco ali e a gente corre e pula dentro do buraco. Assim como Deus perdoou, perdoai vós também. E analisando esse pequeno texto, eu entendi profundamente o processo da justificação. Porque quando Deus nos perdoa, você sabe o que é justificação? Eu vou explicar para você, mas não abuse da graça de Deus, não seja libertino. Libertino é aquele que abusa da graça, da misericórdia de Deus. A justificação também significa que Deus perdoou você em Cristo, o seu passado, presente e futuro. Pecados que você nem sonha em pecar, estava na cruz. É por isso que Romanos 8:1 diz que em Cristo Jesus não há mais condenação sobre as nossas vidas, porque todo pecado que poderia nos condenar estava sobre ele no madeiro. Jesus levou sobre si na cruz. Colossenses capítulo 2, do verso 14 ao 17, diz que ele riscou a cédula que era contra nós, ele nos perdoou, ele cravou na cruz, ele nos resgatou. Nós precisamos entender isso com mais profundidade. Porque quando a gente entende isso com mais profundidade, a gente começa meio que pisar em ovos. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. E isso é viver em santidade, em separação, uma vida com Deus. Precisamos ter uma vida com Deus. Largue tudo que te afasta de Deus. Abandone tudo que prejudique a sua fé. Parece que nós estamos escravos daquilo que nos prejudica. Parece que aquilo que nos prejudica nos atrai, aquilo que nos atrapalha nos atrai, nos suga. Não abuse da misericórdia. Não abuse. Porque o perdão do eleito nós até temos, mas Deus não nos priva das consequências do pecado.
podemos ser salvos pela graça e pela misericórdia, como alguém que está fugindo de um incêndio, como pelo fogo, disse Paulo. Chegando no céu com cheiro de fumaça, mas as consequências aqui na terra nós iremos enfrentar. Não pense que Deus vai te privar das consequências. Não se iluda. Mais cedo ou mais tarde, ainda que seja aqui na terra, a conta vem. Em 1 Pedro 2,22, diz que nós recebemos o perdão. E esse perdão é resultado da obra da cruz em nosso lugar, da obra perfeita, de uma obra eficaz. Mas não diz que a consequência do pecado, logicamente que a consequência do pecado naquilo que se refere ao tormento eterno, ao inferno, louvado seja Deus por isso. Porque se Deus não tivesse nos livrado dessa consequência, mas as consequências das nossas decisões e dos nossos erros aqui, nós teríamos que enfrentar. Tenho aconselhado muitos irmãos que estão anos e anos vivendo a mesma consequência, embora já foram perdoados. Então é preciso entender isso, que foi a obra de alguém perfeito que não falha. Seus planos jamais poderão ser frustrados. A gente muito se agarra na soberania de Deus e nos decretos de Deus, e a gente vive a vida de qualquer maneira. A gente se agarra muitas vezes em João capítulo 14, que diz o Senhor Jesus que nenhuma das suas ovelhas se perderão. E às vezes a gente abusa da sua misericórdia. A gente lê, e no dia seguinte, nós somos como aquele acidentado de moto. Sabe, uma pessoa que abusa da velocidade, não respeita as regras, as leis, está em alta velocidade, sofre um grave acidente, quase morre, leva a ponto, tem fratura exposta. É uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4, um mês, e daqui a pouco passa meses, a pessoa está fazendo a mesma coisa. Por que nós não fazemos o que está em Hebreus capítulo 4, verso 16? Com a vida hoje espiritual que nós temos agora, nesse exato momento, com a vida espiritual que nós temos levado, será que nós temos essa ousadia do capítulo 4, verso 16 de Hebreus? Que diz que nós devemos nos aproximar de Deus com ousadia, nós devemos nos aproximar de Deus com confiança, porque nós temos a garantia que fomos perdoados pelos nossos pecados. Porque tem hora que a gente nem acredita mais que a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas, porque a gente vive um fastio tão grande, que parece que até a presença de Deus nós perdemos. Quantos anos você tem hoje? Em breve você estará velhinho, com uma idade avançada, e não espere chegar nessa fase para mudar muitas coisas na sua vida que você está protelando. Você precisa entender isso, você precisa andar em santidade hoje, não deixar para amanhã. Se o Espírito Santo hoje não fizer você entender que a sua vida precisa mudar, você estará totalmente perdido. Porque nós só estamos seguros em Deus, nós somos protegidos quando estamos em Deus. Todas as coisas cooperam sim para o bem daqueles que amam a Deus. Como diz Romanos 8, 28. Romanos 8, 33 também diz que nenhuma acusação há contra os escolhidos de Deus. Romanos 8, 34 também diz que não há condenação contra os escolhidos, pois foi Deus quem os justificou. Cristo é o nosso representante, o nosso cabeça federal, e Romanos 8, 39 também diz que nada vai nos separar do amor de Deus. São verdades imutáveis.
É aquela verdade verdadeira, é aquela verdade que o Senhor Jesus fala: verdadeiramente vos digo. É bom ouvir isso, mas deve servir de alerta, não só de segurança. Deve servir como aquela luz vermelha piscando, não só como um conforto para a gente se manter da forma com que a gente está. Quer mais versículos de consolo? O que adianta tanto consolo e a gente ainda está vivendo no pecado? Hebreus 13, 5. Olha que lindo: jamais te deixarei, nunca te desampararei, jamais, nunca. Mais consolo? Salmos 91, verso 4. Debaixo de suas asas estamos seguros. Mais consolo? Mateus 28, 20. Estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Estamos descansando na sombra do Onipotente. Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Mas cadê a mudança? Você sabia que tem muita gente por aí que sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem? Que em nenhum outro nome há salvação, dada entre os homens, que importa que sejamos salvos? Você sabe disso? E eles não tiveram encontro com Cristo? Será que não é hora de revermos isso? Porque o rol de membros da Igreja Batista não é garantia de vida eterna. Não é. Mais consolo. 2 Tessalonicenses 3, 3. Mas fiel é o Senhor, que nos confortará e nos guardará do maligno. Você crê nisso realmente? Você realmente daria a sua vida por essa verdade? As nossas atitudes e os nossos comportamentos dizem se confiamos nessa verdade. Lembra dos fariseus? Provavelmente não vou conseguir concluir a mensagem hoje. Os fariseus, eles davam esmolas. Os fariseus, eles iam em todos os cultos. Os fariseus, eles faziam orações constantes. Eles iam nas congregações. Os fariseus, eles percorriam terra e mar em busca de fazer um prosélito. Sabe o que é isso? Eles pegavam barcos, subiam montanhas para evangelizar. Eles liam a Torá. Eles jejuavam a ponto de desfigurar o rosto. E sabe o que o Senhor Jesus disse? Raça de víboras. Sabe o que o Senhor Jesus disse? Sepulcro caiados. E sabe o que o Senhor Jesus disse? Se a sua justiça não exceder acima da justiça dos fariseus, olha, de maneira nenhuma poderá herdar o reino dos céus. Porque o ímpio, às vezes o espírita, o umbandista, o budista, o islâmico, às vezes eles se dedicam mais à religião deles, aonde não tem um Cristo verdadeiro, do que a gente, do que cada um de nós. Meus amados, diante de tantas coisas que o Senhor Deus fez por nós,
Nenhum outro líder de nenhuma outra religião fez tantas coisas pelos seus filhos, como Cristo, como Deus, como o Espírito Santo, e nós estamos vivendo como se tudo isso não fosse verdade em nossas vidas. Isso não pode ficar assim. Precisamos tomar uma atitude, precisamos nos revestir de tudo que a palavra de Deus diz, precisamos ter fruto do Espírito em nossas vidas. Porque parece que há momentos em que nós estamos lendo o texto maravilhoso de consolo, que traz aquela paz, aquele refrigério, como o texto de João 10, nas palavras do Senhor Jesus ali, a partir do verso 27 a 29, quando o Senhor Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos, pois meu Pai que a deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Parece que a gente ouve o Senhor Jesus, a sua palavra, aquilo que Ele ensina, mas depois nós estamos indo em sentido contrário. É por isso que às vezes a gente nutre em nossos corações muito sentimento de culpa. É por isso que muitas vezes o próprio Espírito Santo está nos alertando que não está bom do jeito que está. Os seus protestos, as suas greves, não está agradando o Criador. Se arrependa dos seus pecados e volte-se para Cristo. Se tudo isso está acontecendo na sua vida, é porque ainda você não entendeu, pelo menos no mínimo, você não entendeu o perdão de Deus. Você ainda não entendeu o que é a graça do Senhor. Ainda, quem sabe, você está vivendo debaixo do pecado. Você pode ser até que conheça alguns versículos bíblicos, passou por alguns ministérios, entende até um pouco da palavra, mas não pode ser assim. Experiência ministerial não é experiência com Deus. Ou pode ser também, quem sabe, que você ainda não tenha encontrado com o Cristo da cruz. Pois quando você encontrar o Cristo da cruz, você vai entender que a cruz já resolveu radicalmente o problema do pecado. Paulo está dizendo que nós já fomos perdoados. Nós devemos encontrar o Cristo da cruz e ficar livre desse fardo. Nós não estamos bravos com vocês. Não estamos. Estamos preocupados. É por isso que Paulo está usando aqui uma metáfora. Porque essa bronca que a igreja leva, e eu sou o primeiro a levar, porque na preparação da mensagem, nós somos os primeiros a receber a exortação do Pai, Paulo faz a igreja de Colossos. E nós vamos ver na carta de Efésios capítulo 4, lição de casa para você ler, que Paulo também fala tudo isso no capítulo 4 para aqueles que estão na igreja. Quer dizer, não condiz a vida assim, a vida igual a do gentio, do ímpio, não é compatível. E Paulo usa aqui uma metáfora, e eu já estou aqui próximo do encerramento, não quero abusar do horário, mas a metáfora que Paulo está usando aqui, veja comigo, é uma metáfora de alguém que vai se vestir, se revista, ou se vista. É uma metáfora de alguém que precisa se vestir espiritualmente com essa roupa de santidade, mas não é uma roupa para se vestir de fachada, não é uma roupa para se vestir no sentido de ter uma Bíblia debaixo do braço e estar indo em sentido à igreja, mas é aquilo que realmente nós precisamos ser em Cristo.
que representa aquilo que Jesus fez na cruz por nós, e a mudança que o Espírito Santo causou em nós, a obra do Espírito Santo, o fruto do Espírito, porque nós temos que nos vestir dessas verdades, e estar vestidos dessa verdade. Essas verdades precisam brilhar dentro de nós, de dentro para fora, e atingir quem está à nossa volta. Preste atenção agora no verso 12 e 14, que Paulo vai dizer sobre essa metáfora. Paulo vai falar que a santidade, ela é evidenciada, agora outro ponto importante, através do nosso relacionamento com os irmãos e com o mundo que nos cerca. Paulo vai usar essa metáfora para ilustrar a forma com que nós temos que nos comportar neste mundo, como deve ser a nossa conduta diante de sermos escolhidos de Deus, como os eleitos de Deus devem até mesmo tratar as pessoas à sua volta. Veja comigo que Paulo aqui está dizendo que o cristianismo não é só apenas a aceitação de uma doutrina, como eu estou falando para vocês. Que o cristianismo não é apenas uma aceitação de regras, de dogmas, e batermos no peito por sermos reformados e dizermos que tem uma doutrina reta, e não é só isso, mas isso deve irradiar de nós para as outras pessoas. É um cristianismo que está ligado diretamente também com o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta. Amados, o cristianismo não é só uma doutrina a ser seguida, nós temos que crer nessa doutrina e obedecer essa doutrina, e não é só isso, o cristianismo é viver a vida que deve ser vivida em Cristo. Nós não somos cristãos porque nós aceitamos doutrinas, nós não somos cristãos porque nós vamos à igreja aos domingos, ou porque ouvimos algumas verdades e temos o orgulho de congregar numa igreja bíblica. Nós não somos cristãos porque nós entendemos a lógica do pacto de Deus e montamos uma cronologia bíblica, ou a vida cristã ela é apenas mero conhecimento das histórias do patriarca, do Velho e do Novo Testamento. Não. O cristianismo é muito mais do que isso. É mudança. Também temos que nos vestir de forma digna. E eu estou usando aqui a metáfora. Nos vestir com vestes espirituais, no sentido de carregar em nós as marcas de Cristo. As marcas de Cristo devem estar estampadas em cada um de nós, não como alguém que tem um belo discurso bonito, comovente, que faz as pessoas chorarem, não como alguém que vestiu uma roupagem simples, não, e que se porta, quem sabe, de forma decente, não, mas é de alguém que vive. Não te incomoda não viver o que você conhece? Não te incomoda? Lembra da ministração do irmão Fábio, quando estava em Tiago? Logo no comecinho de Tiago, ali, Tiago capítulo 1, a partir do verso 19, o irmão Fábio ministrou até o verso 27, e ele diz, olha, não sejam somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra. E Tiago traz essa mesma exortação, dizendo, olha, aquele que não pratica, aprende, mas não pratica, engana-se a si mesmo, tem uma vida religiosa falsa, mentirosa. Porque a prática, ela deve ser acompanhada das boas obras, daquilo que crê, aquilo que se conhece deve ser praticado. As marcas de Cristo estão estampadas nos versos 12 a 14. Leia comigo. Afeto, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. E continua, além disso, perdoadores. E sobretudo revestidos com amor, que é o vínculo da perfeição.
Temos que estar revestidos com estas coisas. Não tem como saber se somos realmente cristãos verdadeiros, se essas marcas não estiverem sobre as nossas vidas. É a roupagem que nós temos que vestir, nós temos que estar revestidos dessas coisas. Aqui quem mostra é o Senhor, a verdade, a santidade do eleito. As pessoas olharem para você e saber que você serve ao Senhor, que você é um eleito de Deus, mas se você trocar o compromisso que você tem com Deus por causa das pessoas, logo elas entenderão que o seu Deus não é tão importante para você. Coisas tão simples que nós não damos valor. Se coloque de pé nesse momento. Nós não temos ainda muito tempo para explanar esse assunto no dia de hoje, mas é essa reflexão que eu quero dizer a vocês. Esta é minha maior preocupação. Amados, a nossa santificação também está relacionada com como tratamos as pessoas à nossa volta. A forma com que nós tratamos o nosso próximo diz muito sobre nós, quem somos. Paulo está afirmando aqui que a forma com que nós tratamos as pessoas à nossa volta em nosso relacionamento vão dizer se somos santos ou não somos santos. Se temos um relacionamento com Deus ou não temos um relacionamento com o Senhor. O tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Se estamos vivendo a verdade, se estamos vivendo em hipocrisia. E Paulo fala que isso é tão importante, que no verso 12, Paulo diz: revesti-vos como eleitos de Deus santos, ternos afetos, entranháveis afetos de misericórdia. Tem que ser um sentimento nas entranhas, internamente, profundo. Não é um cristianismo barato. Não é um cristianismo fajuta. Não é um cristianismo de fachada. Mas um cristianismo verdadeiro, puro, genuíno. E como pecador que sou, como você é, a mesma misericórdia que eu clamo para a minha vida, eu clamo para a sua vida e para a vida desta igreja, para que essa nossa triste realidade possa ser mudada por esse Deus Todo-Poderoso. Amanhã será um novo dia. Amanhã você irá, com a graça de Deus, ter mais uma oportunidade de definir as suas prioridades na vida. Mas não abuse. Porque a sua vida é como uma ampulheta de ponta cabeça, a areia está caindo. Os grãos não param de descer. Haverá um determinado momento que não terá mais como voltar atrás. Não terá como voltar o tempo. Não terá como parar o relógio. Não terá como fazer com que haja uma nova oportunidade de tentar virar a ampulheta de lado novamente, não. Porque hoje é a chance, hoje é a oportunidade da mudança, hoje o Senhor te concede isso. Pode ser que amanhã você também tenha novas oportunidades. Mas eu não pagaria para ver. Eu me agarraria nessa oportunidade hoje de mudança de vida, de comportamento, de conduta diante de Deus. E clame pela misericórdia, pela compaixão, pelo amor do Senhor. Quem sabe, pela misericórdia, por intermédio de Jesus, o Senhor nos concede essa graça
Quem sabe? Desperta em nós o arrependimento e nos muda completamente. Oremos a Deus nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, às vezes estamos vivendo, Senhor, como loucos dessa vida. Estamos vivendo um período de tanta miséria no mundo, um período de tantas guerras. As pessoas estão tão frias, as pessoas estão sem sentimento, as pessoas estão sem lágrimas nos olhos, as bombas estão explodindo, crianças estão morrendo, fomes, pestes, terremotos, assassinatos, pais contra filhos, filhos contra pais. O mundo está um caos, está tudo de ponta cabeça. As pessoas estão tão frias, tão gélidas, sem sentimento, olhos secos. Estão se revoltando contra a verdade, há mudanças de valores, não se importam mais umas com as outras. E às vezes, Senhor, isso está acontecendo até mesmo dentro da igreja. Às vezes nós mesmos estamos como esses mísseis que estão sendo lançados nos países rivais. Nós também temos lançado as nossas bombas, os nossos mísseis. Temos sido homicidas, temos magoado as pessoas. É assustador, Senhor, o que está acontecendo em nossos dias, enquanto muitas pessoas estão dormindo. Pessoas que parecem que têm prazer nas tragédias, supostos cristãos que dão audiência a estas coisas. Algumas pessoas parecem que têm prazer nas coisas que são diabólicas, que são carnais. Estão escravas. Pessoas que têm prazer de assistir tragédias, acidentes, pancadarias, sangue, explosões, estupros, brigas de rua. O sangue em nossos dias tem dado muita audiência. Mas o verdadeiro sangue, aquele que deveria ter toda a nossa atenção, todo o nosso foco, toda a nossa direção, que foi o sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário, muitas pessoas não estão dando valor, e a condenação justamente é esta. Deus enviou a luz, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. As pessoas, seja ao vivo, seja em filmes, seja em fatos reais, quanto mais terrível for a cena, mais audiência e compartilhamento tem nas redes sociais. Deus Todo-Poderoso, muitas pessoas escravas da prostituição. Eu peço ao Senhor que mude a nossa história, a nossa trajetória. Tu és poderoso para fazer isso, Senhor. Convença o nosso coração e nos mude. Não queremos mais entristecer o Teu Santo Espírito. Estamos ansiosos para o momento que iremos viver na eternidade, quando nós não mais falharemos contra Ti. Perdoe-nos como pais, como mães, que temos ensinado aos nossos filhos que o melhor prazer está nas coisas do mundo, que o maior prazer está no lazer, no futebol, no videogame. Nos perdoe, Senhor, porque é isso que os nossos filhos estão entendendo, é esse tipo de prioridade que nós temos dado em nosso lar, e quando surge uma oportunidade de Te servir, é para essas coisas que a nossa família corre. Tende misericórdia de nós, pecadores, e muda a nossa vida por completo.
Nos faz ser mais compromissados com aquilo que te glorifica, Senhor, com aquilo que te adora, com aquilo que te exalta, com aquilo que te engrandece. Mude-nos, ou nos leve, porque não queremos mais viver se não for para te adorar. Essa vida não vale apenas ser vivida se não for para a sua glória. Não permita-me, Senhor, ser uma vergonha para o teu reino. Não permita-me, Senhor, não permite que eu seja um escândalo, que sejamos escândalos. Que seja verdade em nossas vidas, como foi verdade e é verdade na vida dos apóstolos, dos profetas, da igreja primitiva, dos grandes homens de Deus que viveram sobre a face da terra. Faça isso com a gente também, Senhor, para a glória do teu santo nome. Pedimos em nome de Jesus. Não queremos ouro nem prata, não queremos mansões, não queremos carros luxuosos. Queremos que o Senhor nos atraia para ti. Queremos estar na tua presença. Perdoe a nossa falta de submissão, de reverência, de prioridade. Perdoa-nos, Senhor, por desprezarmos tão grande sacrifício na cruz por nós. Perdoe-nos, ó Deus, pelas vezes que trocamos a tua presença por prazeres temporários. Tende misericórdia de nós, pecadores. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia. Salvai-nos, ó Deus. Nós somos teus, salvai-nos. Nós te pertencemos. Salvai-nos, ó Cristo, Filho do Deus vivo. Salvai-nos. Não nos deixa perecer. Socorre-nos. Sem o Senhor nós não iremos conseguir, não vamos conseguir mudar sozinhos, precisamos de Ti, precisamos do Seu socorro. Salvai-nos de nós mesmos e perdoai-nos, ó Deus, para a Tua glória. Amém.